Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de instruir o vestibular de 2020 da FUVEST, discursiva de Física, questão 3, que quando você começa a ler se assusta, na hora de você fazer as contas vai ver que não é uma questão tão difícil assim, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aí é sobreviver ao susto do texto, né? Que diz o seguinte: a tomografia por emissão de pósitrons, PET, é uma técnica de imagem por contraste no qual se utilizam marcadores com radionucleídeos emissores de pósitrons. O radionucleíde mais utilizado em PET é o isótopo 18 do flúor, que decai para um núcleo de oxigênio 18, emitindo um pósitron. O número de isótopos de flúor 18 decai de forma exponencial com um tempo de meia-vida de aproximadamente 110 minutos. Ou seja, a cada 110 minutos a quantidade que ele tem vai diminuir a metade. Esse é o conceito da meia-vida. A imagem obtida pela técnica PET, decorrente da detecção de dois fótons emitidos em sentidos opostos devido à aniculação de um por um elétron e do pósitron resultante do decaimento. Olha só. Quer dizer o seguinte, tá? Você gera dois fótons quando você junta um elétron e um pósitron. Bem, aquele conceito, né, que você vê até em ficção científica, né? A matéria e a antimatéria, quando entram em contato, vão à aniquilação. Então é como se fosse um fóton para um elétron e um fóton para o pósitron. Tranquilaço? A detecção é feita por um conjunto de detectores montados em arranjo radial. Ao colidir com os detectores, o fóton gera cargas no material detector, as quais, por sua vez, resultam num sinal elétrico registrado no computador do equipamento de tomografia. A intensidade do sinal é proporcional ao número de núcleos existentes no final do processo. Aí ele faz 3 perguntas, que nós vamos responder cuidadosamente, e dá informações de que o elétron e o próton são partícula e antipartícula, a famosona do Einstein, energia, massa que multiplica o quadrado da velocidade da luz, carga do elétron, massa de um elétron, que é a mesma massa do pósitron, velocidade da luz, todo mundo no SI, e 1 eletronvolt ser correspondente a 1,6 vezes 10 a menos 19 joules, e o conceito de meia-vida, que é aquilo que a gente já falou anteriormente. Tá? Então, é interessante você ler com cuidado para poder ver o que se pede. Na letra A, ele vai dizer o seguinte: após sua realização, a imagem do PET, o médico percebeu um problema de funcionamento do equipamento e o reparo demorou 3 horas e 40 minutos. Deve ter sido uma desgraça para quem estava esperando, né? Esses exames a gente já espera um bocado, né? Calcule a razão entre a intensidade do sinal obtida após o reparo do equipamento e da primeira imagem. Bem, pessoal, questão aí de meia-vida, né? 3 horas e 40 minutos. Mas aqui está tudo em minutos. Então fica, ó, 3 vezes 60 mais 40, tudo em minutos é o tempo que vai demorar o reparo. Então, 180 mais 40, 220 minutos. Que nada mais é do que o dobro da meia-vida aqui. Então, eu tenho 2 meias vidas. Legal? 2 vezes meia vida. Então, tem uma vida inteira? Não, a ideia é o seguinte: você tem uma determinada quantidade, diminui a metade, e depois diminui a metade de novo, e você fica com 1/4 disso. Se você quiser pensar em termos de fórmula, a intensidade vai ser a intensidade inicial, cada vez dividido por 2, e um número de vezes vai elevado aqui, porque é uma PG, né? Você vai dividindo por 2, dividindo por 2, dividindo por 2, então por 2 elevado a n, onde n é a quantidade de meias-vidas. Como é 2 aqui, o que você vai ter? A intensidade vai ser a intensidade inicial, dividido por 2 ao quadrado, ou seja, a intensidade vai ser a intensidade inicial, dividido por 4. Muito provavelmente o cara não vai conseguir fazer o exame de imagem de maneira adequada, com tanta perda de qualidade, né? Continuando aí,
Vamos para a letter B de Beatles, que diz o seguinte. Calcule a energia de cada fóton gerado pelo processo. Lembra que você tinha um elétron e um positron? Legal? Então, você vai gerar 2 fótons. Então, basta você pensar como se fosse só um elétron ou só um positron, porque ele está querendo para cada fóton. Legal? Ou seja, você está multiplicando por 2 e depois está dividindo por 2. Ou seja, basta você ver o que acontece com uma partícula, com uma unidade. Considerando que o pósitron e o elétron estejam praticamente em repouso. Bem, então está descartando uma possível energia cinética. Então a energia é a conversão da massa total em energia. Vamos aí utilizar a famosona do Einstein. Então fica energia é a massa, e a massa de um elétron ou de um pósitron, 9 vezes 10 elevado a menos 31 kg. E você vai multiplicar isso pela velocidade da luz, só que ao quadrado, e já está todo mundo aqui em metros por segundo, ou seja, a sua resposta vai estar bonitinha no sistema internacional. Então vamos separar os números dos 10 aí, né? Então 9 vezes 9, enxergou que isso aqui é um 9 não, ó, porque é 3 ao quadrado. 9 vezes 9, 81. 10 elevado a menos 31, multiplicado por 10 elevado a 8, mais está ao quadrado, então 16. Então você vai lá, 81, já vou fazer assim, 8,1 vezes 10. Vezes, vou ver esse outro 10 aqui, ó. Repete a base, somos expoentes, menos 15. Enxergou aqui o 81? Se eu multiplicar 8,1 por 10, dá 81. Para eu já ficar com a minha resposta bonitinha, conforme a notação científica. Então, 8,1. Aqui não tem expoente, na verdade é 1. Então, 1 menos 15, menos 14. 1 menos 14, unidade, joules. Não esqueça a unidade para não perder ponto bobo em discursiva. Legal? Finalmente, a letra C de cachorro louco. Você tem aí a carga elétrica gerada dentro do material do detector. Deixa eu pegar aqui a azul caneta para ficar mais fácil de vocês verem quando eu marcar, né? Pela absorção do fóton é proporcional à energia desse fóton. Sabendo que é necessária energia de 3 eletronvolts para gerar a equivalente carga de um elétron no material, estime a carga total quando for 600 kelectronvolts. 600 mil eletronvolts. Bem, eu quero separar 3 aqui. Então, 3 eletronvolts aqui é de um elétron. Então, vou dividir aqui, ó, 600, então 20. 20 não, desculpa, 200. Inclusive, deixa eu melhorar essa letra também, né? Olha, tá uma dificuldade de fazer esse 200. 200, mas só que não é 200 só, né? 200 quilos. Colocar isso, 200 quilos vezes 3 eletronvolts. Então, o que eu vou ter aqui, ó? Isso aqui corresponde à energia de um elétron, né? Então, vai ser a carga, se tem... desculpa, né? Falei energia. Corresponde à carga de um elétron. A carga de um elétron, a gente sabe que é 1,6, que multiplica 10 elevado a menos 19 coulombs. Quantas vezes eu vou ter isso? 200 mil. Então, 200 vezes 10 ao cubo, que quilo é a mesma coisa que 1000. Então, vamos lá. Separar os números dos 10 mais uma vez, né? 2 vezes 1,6, 3,2. Já vai ficar bonitinho na notação científica. Aqui eu tenho 10 ao quadrado, 10 ao cubo, isso aqui é 10 à quinta, vezes 10 elevado a menos 19. E isso vai estar em coulomb, né? Esqueci de dizer que isso aqui, na verdade, é a carga. Então, a carga que você vai ter é 3,2 vezes 10. Repete a base, somos expoentes, 5 menos 19, menos 14 coulombs. Bem, pessoal, tem uma característica das questões de física moderna, que é o fato de você trabalhar com uma complexidade muito grande. E a gente está fazendo questões de vestibular. Então, se você quer encaixar
física moderna, que mesmo o pessoal que está trabalhando na ponta às vezes não tem uma compreensão do todo, imagina se a gente está falando em nível de ensino médio. Então, quando o pessoal quer complicar, é muito mais fácil complicar a vida do aluno, né, do vestibular, com matérias mais diretas, como por exemplo mecânica, às vezes até cinemática, gente. Dá para fazer questões assim, para fritar a cabeça com os conceitos mais básicos de física. Agora, quando eles puxam para a física moderna, por incrível que pareça, as questões não ficam tão difíceis, como você pode observar nessa nossa resolução aí de hoje. Ou seja, você tem um texto assustador, na hora de você fazer as contas, são contas simples, e muitas vezes, como aconteceu aqui, ele já te meio que induz a você lembrar os conceitos que você sabe para poder dar a resposta adequada. Até porque, se não fosse assim, não seria uma avaliação em nível de ensino médio. Então, não se assusta com física moderna, não. Vai lá, lembra os conceitos básicos e manda bem nessas questões que parecem muito mais difíceis do que na verdade são. Isso tudo dito, pessoal, deixa aquele like, compartilha com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim. E para todos, como sempre, aquele abraço.